Hoje eu quero trazer um tema muito legal para vocês. É um tema que a gente já quebrou a cabeça, já fez muitas contas, já teve longas conversas e eu quero trazer um pouco dessas nossas reflexões para vocês, que às vezes elas podem ser úteis para vocês também. E o assunto do vídeo de hoje é financiamento imobiliário. Me conte aí se você já financiou seu imóvel, se você está pagando a parcela, como que foi a sua experiência na contratação desse financiamento. Conte aí que eu estou curiosa para saber. Uma das coisas que a gente tem considerado aqui na hora de planejar um financiamento é a taxa Selic. A taxa Selic hoje se encontra em 14,75%, é uma taxa bem alta. E essa taxa Selic, então, ela serve de referência para várias outras taxas, como, por exemplo, a taxa do financiamento imobiliário. Então, geralmente, quando a taxa da Selic aumenta, como tem ocorrido agora nos últimos anos, a taxa dos financiamentos também aumenta. E, às vezes, por causa disso, o financiamento ele deixa de ser tão atrativo como ele já foi em outras épocas. Por isso é necessário fazer contas, pensar se faz sentido adquirir o imóvel agora, ou se é melhor esperar um pouquinho, a taxa da Selic baixar. E a gente aqui está pensando que é melhor esperar um pouquinho a taxa Selic baixar. Mas, Letiane, será que a taxa Selic vai baixar mesmo? A gente não sabe, mas a gente tem uma expectativa de que ela baixe agora nos próximos anos. A gente vê um movimento, vê algumas falas do Banco Central falando que em 2026 vai começar a baixar. Os indicadores do Brasil eles estão melhorando, a gente tem uma taxa de emprego assim que está estável, a gente tem então o desenvolvimento econômico também ficando estável, vão ter as eleições agora em 2026, então a gente acredita que sejam fatores que vão fazer com que a taxa Selic diminua nos próximos anos e dessa forma o financiamento do imóvel ele pode se tornar mais atrativo. Para embasar um pouquinho mais o nosso pensamento aqui de que talvez seja melhor esperar a taxa de juros diminuir para que a gente possa financiar, nós vamos fazer uma conta aqui, vamos fazer uma simulação. Vamos considerar que você dê uma entrada de 120 mil. Esses 120 mil, eles corresponderiam então a 30% do financiamento do seu imóvel. Considerando também que a gente tem uma taxa média de financiamento entre 10,20, 10,25, a gente coloca esse valor aqui na calculadora também. E depois a gente considera então que a gente vai pagar uma parcela de 4.500. Avaliando isso num período de 4 anos, a gente vê que a gente consegue ter acumulado então um valor de 445 mil, mais ou menos, né? Esse seria então o valor investido, seria 336 mil, e o valor final então que a gente teria colocado ali seria de 445 mil. Agora, considerando que você guarde esse dinheiro e compre um imóvel, financie um imóvel depois mais. Fazendo essa mesma conta e agora considerando a taxa Selic no valor de 14,75%, isso resulta no valor de 495 mil. Para você ver a diferença, são quase 50 mil de diferença. É um dinheiro que você está guardando para depois conseguir dar uma entrada maior no seu imóvel. É um dinheiro que você tem ali à sua disposição. E esse é um fator importante na hora de pensar em financiar, para ver como faz diferença, né, entre você financiar agora e você financiar depois. Só que eu vou deixar você com uma pulga atrás da orelha. Você já parou para pensar como que o banco consegue oferecer esse dinheiro para os financiamentos dos imóveis com uma taxa de juros menor do que a taxa Selic? Vou deixar você pensando um pouquinho. Essa taxa de juros menor, ela vem porque os bancos eles pegam os dinheiros da poupança. Pois é, a poupança ela não tem um rendimento tão alto, ela fica ali em torno de 6, 7%. Eles conseguem então emprestar esse dinheiro a 10%, né, para fazer os financiamentos. Então eles acabam ganhando nesse jogo. Só que uma das coisas que a gente tem que observar é que cada vez as pessoas elas estão mais conscientes em relação ao dinheiro. Então o número de pessoas que estão deixando o dinheiro na poupança tem diminuído.
Por isso que às vezes a gente ouve falar assim, a Caixa está sem dinheiro para construção. Significa que eles não têm mais todo aquele dinheiro disponível lá para fazer os financiamentos. Dessa forma, a gente tem que ficar de olho como que vão ser nesses próximos anos essas taxas de financiamento. A gente espera que as taxas reduzam, né? Mas talvez elas não reduzam na mesma proporção que a taxa Selic reduza. Quem quiser deixar para financiar seu imóvel daqui a 3 ou 4 anos, tem que ficar de olho também nessa taxa de juros, como ela vai se comportar ao longo desse tempo. Porque eu acredito que vai chegar uma hora que os bancos eles não vão ter mais tanto dinheiro disponível na poupança para fazer os financiamentos tão baratos. Então, eles vão ter que começar a fazer os financiamentos mais próximos à taxa da Selic, que isso pode fazer com que os financiamentos eles continuem com essas taxas de juros mais altas. Resumo disso daqui tudo. A gente acredita que vale a pena financiar o imóvel se a gente conseguir um valor de financiamento, um valor de juros abaixo da taxa Selic. A gente também está confiante que a taxa Selic ela vai baixar nos próximos anos e isso vai fazer com que a taxa de juros também baixe. Então, a gente prefere esperar um pouco para financiar um imóvel para que a gente consiga ter mais condições e não gastar tanto com juros depois. A gente também pretende ir guardando dinheiro para que a gente possa dar uma entrada maior depois, de forma que a gente pague menos juros, consiga financiar em menos tempo e consiga ficar um pouco mais confortável, né? Consiga parcelas menores também. E algumas dicas, então, para vocês que pensam em financiar, é vocês fazerem contas, não tem para onde fugir. E essas contas tem que ser no sentido que vocês têm que avaliar o valor da parcela. Por exemplo, a nossa sugestão é que esse valor da parcela ele não pode ultrapassar 25% da renda de vocês. Se ultrapassar esse valor, às vezes pode ficar muito apertado no orçamento, às vezes pode ser que vocês não tenham condições de pagar, e aí o que acontece se você não pagar o imóvel? O banco vai lá e tira de vocês, e aí vai para leilão, e se vocês analisarem, nunca se ouviu falar tanto em leilão como se ouviu falar nos últimos tempos. Significa que muita gente está perdendo os imóveis porque não está conseguindo pagar. Outra coisa também, é interessante que a renda de vocês tenha se mantido estável pelos últimos 2 anos. Então, não pode ter muita oscilação na renda de vocês, porque às vezes você pode se ver no aperto e talvez você também não consiga pagar as parcelas, né? Então, você tem que fazer essa análise crítica aí do seu orçamento. Outra coisa também, vão nos bancos, façam simulações. Uma das coisas que vocês têm que observar é o custo efetivo total. O que é esse custo efetivo total? Esse custo, ele abrange a taxa de financiamento, só que abrange também outras taxas, como a taxa de administração, os seguros, alguns outros encargos. Então, às vezes você só olha a taxa do seu financiamento e não presta atenção nesse custo efetivo total. E, na verdade, você vai pagar por esse custo efetivo total. Então, fique de olho, converse com o seu gerente, não deixe ele passar a perna em você. Como conclusão, eu quero falar para vocês que financiar o imóvel é uma coisa que pode ser interessante, mas ela tem que ser bem planejada. Esse valor do financiamento ele não pode ser tão alto a ponto de comprometer o nosso orçamento e a gente sempre tem que ficar de olho na taxa de juros. Tem que ir acompanhando para que a gente consiga fazer o melhor negócio possível.